Bom dia, meus amigos. Hoje, então, dia 1º de janeiro de 2023, domingo. Então, queria, antes de mais nada, desejar um feliz ano novo para todos. Que 2023 traga a realização de muitos sonhos e de muito trabalho e de muito sucesso e principalmente muita saúde para todo mundo aí. Ok? Então é o seguinte, olha só, eu ia fazer um vídeo hoje falando sobre uma atividade que eu aprecio muito fazer aqui no orquidário, que é replantio de bandeja para vaso 7. Mas eu fui dar uma revisada, fui dar uma olhada aqui nos comentários dos vídeos anteriores e tem tanta pergunta, tem tanta coisa que o pessoal está querendo saber que ia ficar muito longo o vídeo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse assunto, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco falando sobre essa técnica de replantio, mas antes disso eu vou fazer um outro vídeo só respondendo algumas dúvidas do pessoal e agradecendo também ao pessoal que elogiou o canal, elogiou os vídeos, tá? E depois a gente faz o outro, tá ok? Então tem muita pergunta para responder aqui, eu não vou dar conta de fazer todos, mas vou tentar responder algumas das perguntas mais comuns, né? Antes de mais nada, vamos mostrar o que a gente tem de bonito aqui, florido aqui hoje. Tem muita coisa florida no orquidário. Agora chega no verão, a produção de planta, quer dizer, a produção aumenta muito, né? E o orquidário fica quase todo florido, ainda não começou, mas já a partir agora de janeiro começa a aumentar muito a quantidade de planta florida, né? Tem muita planta que é derivada de espécies que florescem no verão, né? Então, aquela falta de orquídea florida que ocorre entre setembro e novembro, chega agora em dezembro, ela começa a amenizar e a gente tem o orquidário todo bastante florido. Mas vou mostrar algumas coisinhas, eu não coloquei muita coisa não. Primeiro, uma planta bem representativa dessa época, que é a purpurata, Cattleya. Hoje a Cattleya purpurata, mas muita gente ainda chama de Lélia purpurata, sem nenhum problema, né? Então, purpurata, essa é uma rubra, uma flâmea, alguma coisa desse tipo. Tá? Tá no finalzinho da floração, mas eu peguei essa planta aqui para mostrar um outro assunto para vocês. Tem uma pergunta aqui falando sobre replantio de purpurata, então a gente vai abordar isso aqui usando essa planta aqui. Outra planta muito decorativa, muito especial nessa época, uma planta que eu pessoalmente gosto demais dela, também era uma Lélia, hoje ela virou Cattleya, é a tenebrosa. Então a Cattleya tenebrosa é uma espécie do Espírito Santo. Sim, em termos de forma, ela é bastante semelhante à purpurata. Faz parte daquele grupo de lélias, de ex-lélias, né? De flores grandes como a purpurata, a lobata, a crispa, né? E a tenebrosa está nesse meio, eu acho ela muito decorativa. Essa é uma forma bem escura da espécie, né? Não tem grande forma não, sabe? Não é assim redondinha a flor não, mas ela é muito atrativa. Essa planta aqui, eu não tenho produção dela, eu adquiri essa planta do meu amigo André Marques, lá da Orquidário Colorado de Brasília. Um abraço, André. Vamos ver se a gente se vê esse ano aí, numa exposição por aí, tá? O André tem plantas excelentes lá no orquidário, um orquidário que eu recomendo muito pela qualidade das plantas dele, pelo atendimento dele, o Serafim. O pessoal lá é muito gente fina e eu recomendo sempre, tá? Orquidário Colorado, lá de Brasília. Não sei se tem site na internet, mas deve ter, tá? Então essa planta eu adquiri com ele. Não sei se ele tem mais, mas vale a pena perguntar. Ok, outra dessa época, agora começa a época das pintadinhas, né? Das Cattleyas derivadas de tigrina, de aclande, de lodigé, de aissônia, dessas coisas, e que são as bifoliadas, muito decorativas. Essa é uma Cruzeiro do Sul, é uma das melhores bifoliadas, melhores pintadinhas que tem. Ela tem o fundo rosa derivado da lodigese, tá? Tem pintadinha que vem de gutata, que vem de tigrina, tá? Fantástica planta, sempre floresce muito bem. Essa aqui a gente tem ela em produção, ainda não tem disponível não, mas vamos ter, tá? Muito decorativa, muito bonita. Tem aqui o nosso
cavalo de batalha dessa época aqui, que é uma planta muito famosa. Essa é a Cattleya, Rhyncho lelio-Cattleya, hoje não é mais braço, né? Rhyncho lelio-Cattleya, Memoria Helen Brown, Sweet Afton. Tá? Fantástica planta. Eu não sei se a luz aqui está atrapalhando um pouco, tá? O sol resolveu sair hoje e é uma das verdes mais bonitas que tem. Essa planta foi produzida, criada pelo orquidário Stuart na Califórnia, isso na década de 70, 80. E eu vi isso florido lá no orquidário deles, com 10, 12 flores numa haste. Espetacular a planta. Tem uma substância, parece feita de cera, é uma das verdes realmente mais bonitas que tem. Essa aqui é da minha coleção, né? Essa aqui é minha matriz, né? Mas a gente tem meristemas disso aqui, muito fortes, muito bonitos, meristemas em vaso 10 centímetros. Vai sair na lista, que vai sair agora esse mês de janeiro, tá, gente? Então isso aqui a gente já tem meristema dele disponível para vocês. Vai levar uns 2 anos para florir, mas vale a pena a espera, porque realmente é uma planta, se não cair aqui tá bom, né? É uma planta muito bonita. Ok, então vamos diretamente responder algumas perguntas, tá ok? E agradecer ao pessoal aí que elogiou o canal hoje já está quase chegando aos 35 mil inscritos. A meta é 100 mil, hein, gente? Vamos lá. E perguntaram se vai ter um sorteio aí na hora que chegar nos 100 mil. Com certeza a gente vai fazer alguma promoção especial quando chegar aos 100 mil, mas eu acho que ainda tem muito chão para andar para chegar até lá, tá? A gente vê alguns canais aí no Brasil aí com 100, 200 mil inscritos. Sinceramente, esse pessoal faz milagre, porque é difícil, viu? Não tem, a gente tem crescido assim o número de inscritos no canal com bastante lentidão, né? Não tem aumentado tanto assim, mas o pessoal gosta muito do canal e para mim isso é o que importa, ok? Então vamos responder algumas das perguntas, que tem muita pergunta, tá? Vamos tentar responder a pelo menos a maioria delas aí, tá ok? Vamos lá. Pela ordem aqui. Em primeiro lugar, Sônia perguntou qual é o WhatsApp do orquidário para fazer pedidos, ou para fazer perguntas, ou tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Sônia, é o seguinte, isso vale para você e vale para todos. O nosso WhatsApp mudou. Aquele WhatsApp antigo, que era o 11 97385 0869, continua existindo, mas é um WhatsApp particular meu. Eu não uso ele para assuntos do orquidário, tá ok? Não estou usando mais porque chegavam 200, 300 mensagens por dia, ninguém dá conta. Realmente não vence, né? Ficava muita coisa sem responder, o pessoal estava ficando meio chateado com isso aí. Então eu criei outro WhatsApp, em outro telefone, tá? E com outro número, e o número, para quem quiser anotar, o número é o código 11, São Paulo, né? 11 91 686 6843. Repetindo, 11 91 686 6843, tá? Deve aparecer aí na tela, aí, em algum lugar. Então, se quem quiser, na hora que sair a lista de ofertas e de kits e de plantas disponíveis, quem quiser fazer pedido ou fazer alguma pergunta, tirar dúvida, mostrar, olha, estou com isso aqui problema, estou com aquele problema, o que eu faço, manda para esse WhatsApp que eu falei agora, que é o 11 91 686, nem eu decorei, 91 686 6843. Manda para esse WhatsApp que vai chegar mais fácil para a gente aí, ok? Então tá aí. O Simeão comentou sobre o nome correto da abraçadeira de nylon, fita Hellerman. Simeão, eu sei disso, mas a questão é que a maioria das pessoas não sabe. Então a gente chega numa loja e pede fita Hellerman, e eu já tentei fazer isso numa loja, e o cara fica me olhando assim, tipo, o quê? Não, tem não, moço. Aí você vê lá pendurado um monte, lá, mas e aquilo ali? Não, aquilo ali é enfaca-gato. Eu odeio esse nome. Então eu não chamo de faca-gato. Na alternativa eu chamo de braçadeira de nylon, né? Mas o nome correto realmente é fita Hellerman, tá? Ok, vamos lá. A Beatriz perguntou se o cultivo do Dendrobius millei é o mesmo cultivo dos outros dendróbios. Como tem muito tipo de dendróbio diferente, não vejo nenhuma diferença não. Eu mesmo não tenho essa espécie. Mas eu conversei com algumas pessoas que têm e me garantiram que não há grande diferença de cultivo não, tá?
vamos lá, Thalita. Ela perguntou se deve tirar essas escamas de proteção aqui do pseudobulbo, como vocês estão vendo aqui. Então ela perguntou se deve retirar isso. Olha, não é que deve, você pode retirar isso. Depois que ela está completamente seca, você pode retirar. Nós aqui no orquidário, nós não retiramos, porque é planta demais. Como é que vai retirar esse negócio? Né? Vai perder muito tempo com isso e não tem nenhuma necessidade. A função principal disso aí é escorar o broto novo da planta para ela poder crescer reto para cima, e depois ela seca e às vezes ela serve de esconderijo de cochonilha, ok? E isso pode às vezes servir desse esconderijo, então tem gente que remove esse negócio todo. Eu não sei se é uma boa ideia remover não. Porque você pode eventualmente mexer com uma planta que está contaminada com alguma virose, alguma coisa desse tipo, alguma doença transmissível, e você vai mexer nisso com a unha e tal, vai entrar debaixo da unha e você vai mexer na planta seguinte, e você pode eventualmente contaminar uma planta sua por esse motivo. Então, eu prefiro deixar. Agora, se você começa a ver cochonilha aparecendo nas folhas, aí é bom retirar, porque você vai precisar retirar isso para limpar a planta, tirar essa cochonilha e tratar dela conforme a técnica, né? Então, de modo geral, não é necessário tirar não, tá? Vamos lá. Amélia Costa quer saber onde compra páfio. Pafiopédilo, no sapatinho. Olha, Amélia, antigamente não tinha praticamente disponibilidade dessa planta no mercado brasileiro. Né? A Arabotânica lá do meu amigo Roberto Agnes, lá de Teresópolis, produz, mas ele não despacha plantas, ele não remete planta pelo transportadora, nem pelo correio, e isso por razões bastante plausíveis. Realmente essa planta é uma planta que ela não tem pseudobulbo, então ela costuma sofrer muito na hora que você vai tirar isso do vaso, ela vai ressecar, ela não gosta muito de ressecar, ela vai ressecar, você vai embalar essa planta, vai colocar, isso vai viajar e vai ter problema. A possibilidade de ter problema com isso é muito grande. Então ele não remete, e a maioria dos produtores aqui em São Paulo já tem muita gente mexendo, muito produtor mexendo com Paphiopedilum, mas também não estão remetendo não, sabe? Então isso aí você consegue achar ou em exposição de orquídea, ou às vezes em Ceasa, Ceagesp, lá no Ciaflor em Olambra, em lojas, você consegue achar essa planta. Tá? Mas, de modo geral, é uma planta que ainda não está tão disponível por aí. Tá ok? Pelo menos para remessa, não. Tá ok? Vamos lá. A Sueli quer saber qual é a diferença entre a lobata e a labiata. Bom, além do nome, né? São duas espécies diferentes, viu, Sueli? A lobata, antigamente era conhecida como uma lélia. Ela é uma planta muito parecida com a purpurata em termos de porte vegetativo. A flor também não é muito diferente da purpurata. E o habitat dela é basicamente o Rio de Janeiro. É uma planta que cresce na pedra, né, litofítica, que se fala, né? E ela cresce sobre pedras, sobre morros do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea. Essas pedras, praticamente no sol pleno, é o único habitat dela. O habitat dela é muito restrito, por isso que a lobata é considerada uma planta altamente ameaçada de extinção. Ela está no anexo 2 dos sites, não pode ser exportada. É uma planta cheia de restrições, porque o habitat dela é muito pequeno e ela tem risco de extinção. A labiata, a Cattleya labiata, que é a espécie que deu origem ao gênero Cattleya, né? É uma espécie totalmente diferente, é uma Cattleya mesmo, nunca foi lélia nem nada disso. É uma Cattleya e ela é típica de região litorânea e do Nordeste brasileiro. Começando norte da Bahia, vai até o Ceará. Toda a região ali da região da Mata Atlântica no Nordeste brasileiro. Então são espécies diferentes, tá ok? Não dá, quem vê um não confunde com o outro, são bem diferentes, ok? Eu não tenho nenhum dos dois, eu tenho só nenhum dos dois florido aqui nesse momento, né? A época da floração da labiata em março, abril,
e a época da floração da lobata é novembro, dezembro. Então são espécies diferentes. Só o nome que é parecido, tá? E Dianeto, acredito que esse seja o nome, falando que tem uma Cattleya que dá espata, mas não floresce. Isso pode ser genético, viu? Se a planta está forte, vigorosa, crescendo bem, bulbos grandes, recebendo luz suficiente, e mesmo assim chega da espata e a espata seca e a planta não floresce, de modo geral isso é um problema genético dessa planta. Eu tenho alguns exemplos aqui, eu mostrei naquele vídeo que eu falei de plantas que não florescem, e a planta está gigantesca, está enorme, dá espata uma atrás da outra, mas flor que é bom, nunca vi. Acontece, é um problema genético. E o que a gente faz com uma planta dessa? Nada. Não há muito o que fazer. Se tiver uma árvore no quintal, você amarra ela na árvore e deixa ela lá. Ela vai crescer, não vou jogar a planta fora, deixa ela lá na árvore, lá e está de bom tamanho. O que não vale a pena é ficar investindo trabalho, vaso, substrato, essa coisa toda, numa planta que você já tem há vários anos e que a planta está crescendo, cresce muito bem, não tem problema de luminosidade, a adubação está correta e a planta resiste a florir. Acontece. Ok? Maria Briane, querendo saber se a gente tem disponibilidade de lobata geni. Não, Maria, infelizmente não. Nós tínhamos algumas plantas que foram comercializadas. Eu tinha a minha planta matriz, que foi feita aquele sorteio há uns 2 anos, tá? E a planta foi embora e eu fiquei com algumas mudas menores e alguma coisa foi comercializada e hoje eu não tenho disponibilidade dessa planta. Nós estamos trabalhando para voltar a ter oportunamente, tá? Maria Nilza, querendo saber se a gente remete plantas para todo o Brasil. Sim. Agora tem o seguinte detalhe, nós só remetemos orquídeas via Jadlog. A Jadlog é nossa parceira para remessa de plantas, sempre nos atendeu muito bem. Tá? Nós não trabalhamos com correio por vários motivos. Então não adianta pedir para mandar pelo correio, porque a gente não vai mandar pelo correio. O correio tem um monte de restrição para envio de orquídeas, a gente já teve problema, a maioria das pessoas já teve problema com o correio, então a gente não vai mexer com o correio. A gente mexe com Jadlog. Agora, presta atenção. Verifica antes de fazer pedido se na tua cidade tem uma central ou um escritório ou um depósito da Jadlog. Porque nesse caso o frete fica bem competitivo, o custo deles não é alto e a entrega é muito rápida. Agora, se não tem, se você mora numa cidade em que não tem Jadlog, aí costuma encarecer muito o frete. Porque a Jadlog vai chegar, vai mandar para uma cidade próxima dessa cidade sua, onde tem a escritório da Jadlog, e aí ela vai redespachar isso aí, ela vai contratar uma outra transportadora para levar isso para entregar no seu endereço. Tá? Isso dobra o valor do frete, aumenta muito, e o tempo também aumenta bastante. Então, a solução que a gente pode dar, para quem mora em uma área um pouco mais remota, onde não tem escritório da Jadlog, procura qual é a cidade mais próxima onde tem a Jadlog, que você tem algum amigo, algum conhecido que mora lá, que possa receber essas plantas para você. E aí a gente remete isso para aquele endereço, naquela cidade, e a Jadlog vai entregar. Ou então a gente remete para você retirar no escritório da Jadlog naquela cidade. Se não for muito longe, é mais fácil, você vai receber as plantas bem mais rápido e com custo melhor, tá ok? Maria Aparecida, querendo saber qual é a influência da Lua no plantio de orquídeas. Bom, eu confesso a você, Maria Aparecida, que eu sou um cético. Eu não acredito em muita coisa. Eu não acredito em alienígenas do passado, do presente e do futuro. Eu não acredito em disco voador, eu não acredito em eventos paranormais, fantasmas, homeopatia, acupuntura. Eu sei que deve ter gente me xingando aí. Eu não acredito em nada disso e também não acredito na influência da Lua, nem das estrelas, nem horóscopo, nem astrologia, nada disso. Eu sei que tem muita gente que defende, não, porque eu tenho que replantar na lua certa, senão a planta não vinga. Não. Olha, imagina se um orquidário comercial vai perder tempo com isso. Eu não vou plantar essa semana porque a lua não é boa. Não dá, você não vai ver nenhum orquidário comercial fazendo isso. Então isso entra para mim na mesma categoria daquela turma que faz adubação com água de arroz, tá? E outras misturas domésticas em geral, né?
pode ser até que funcione para você, mas tecnicamente não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma lógica nisso, então a gente replanta, não é de acordo com a lua, a gente replanta de acordo com o ciclo da planta, quando é que a planta está brotada, quando a planta precisa replantar, ok? Fica aí. Mary Serafim, perguntando da exposição, quando é que vai ter feira em Penedo. Opa, calma, tá chegando. Estamos no dia 1º de janeiro e a primeira feira do ano será logo em Penedo, não nesse fim de semana agora, esse fim de semana agora é a festa do Bom Jesus dos Navegantes e Penedo, a cidade está lotada de gente, não tem vaga em hotel, não tem nada, não tem como. Então a gente vai fazer no fim de semana seguinte, fim de semana do dia 13, lá no Chalé dos Loureiros. Dá um pulo lá, vai ter muita planta legal lá, tá? A gente vai estar lá, daqui a 10 dias, 15 dias, 13 dias. A gente está lá em Penedo, em Alagoas, tá? Lucas, que sugeriu a gente fazer um passeio aqui pela estufa, mostrar as plantas floridas. Ô Lucas, tem umas plantas bem bagunçadas aqui, então a gente, o negócio de ficar dando passeio, a gente vai mostrar coisa que o pessoal vai olhar. Ah lá, tem planta dele que tá bagunçada. Mas a gente vai fazer, deixa florir um pouco mais aí, tem mais planta florida, a gente vai dar um passeio aí pelo orquidário e mostrar como é que funciona a coisa aqui. Teve Sara perguntou quando é que é a época correta para replantio de purpurata. Então vamos voltar à nossa purpurata aqui. Tá aqui. Essa planta está florindo agora. Se é logo depois da floração? Não, não é logo depois da floração. Purpurata é diferente das outras plantas. Veja que ela deu a floração, não tem brotação e já deu raiz no broto novo. Nesse broto aqui. Então essa planta é proibido mexer. Não pode mexer nisso. Se eu trocar essa planta de vaso agora, essa planta vai entrar em choque. Ela não vai brotar direito, arrisca até de morrer essa planta. Então eu espero ela brotar, eu vou replantar a purpurata quando ela tiver com o broto novo. Isso vai ser lá pelo mês de março, abril, maio, por aí. É exatamente o inverso das outras plantas, que a maioria a gente replanta em setembro, outubro, novembro. A purpurata não. A purpurata ela cresce durante o inverno, então eu vou replantar ela quando ela estiver em brotação, ok? Que mais? Romilda, perguntando quando é que vai ter feira nossa em Rio Verde. Romilda, a gente fez a feira em Rio Verde durante muitos anos, mas o local lá é muito pequeno e só cabe na verdade, um expositor de fora, né? E mudou a direção lá da loja, né? E eles escolheram outro vendedor, que inclusive é um amigo nosso, que atende lá. Então a gente vai ficar aguardando a hora que tiver um convite. A gente terá muito prazer em voltar a Rio Verde, uma cidade que eu gosto muito, e a gente vai voltar, mas a gente fica aguardando o convite. Tá bom? Cláudia Duarte, querendo saber o seguinte, ela tem uma planta que tem muita raiz, botando raiz para fora do vaso, ela quer replantar e ela está com dó de cortar essas raízes. E ela pergunta se pode dobrar essas raízes e enfiar dentro do vaso. Não acho boa ideia, Cláudia. A melhor coisa que você faz é você cortar essas raízes, não junto da planta, você não vai pelar a planta não, você vai cortar as raízes mais ou menos no comprimento da profundidade do vaso que você vai usar. Então, seu vaso, você vai colocar num vaso que tem 12 centímetros de profundidade, você deixa 12 centímetros e corta dali para baixo. Porque aí você coloca essa planta dentro do vaso, ela vai ficar na altura certinha e não vai quebrar a raiz. Raiz quebrada dentro do vaso é raiz que morre. E ela apodrece. E ela cria um ambiente propício para fungo, doença, bactéria dentro do vaso. Não é boa ideia. Então corta. Não vai pelar, mas você vai cortar no comprimento certinho para ela poder se encaixar no vaso, tá? Não fica dobrando raiz não, porque raiz de Cattleya dobrou, quebrou, tá ok? Teve alguém que perguntou também sobre virose em orquídeas. Por que a alma aqui tem vírus? O que a gente faz com a planta dessa? Eu vou fazer um vídeo falando só de virose. Tá? Vai ser um vídeo um pouco mais técnico, vai ser feito mês que vem, falando sobre virose, como evitar essa coisa toda. Mas a questão da virose é o seguinte. Virose é uma doença que afeta a sua planta, ela pode prejudicar a sua planta de forma muito forte, pode acabar com a sua planta ou não, depende da resistência dessa planta. Mas o fato de a planta ser resistente não significa que ela não tem virose, ela continua tendo virose e ela vai transmitir essa virose para outras plantas com as quais ela entrar em contato. Então toda alma aqui, todas, desde a primeira alma aqui que veio importada lá da Tailândia, 30 anos, todas têm vírus. Você manda fazer o teste, todas dão positivo.
ela mesma é bastante resistente. Você pode ver que você vai ver alma aqui bem florida, sem problema algum, crescendo bem e tal. Mas ela transmite isso para outras plantas. Então, como existem outras amarelas no mesmo padrão, na mesma qualidade, ou até melhor do que ela, eu prefiro não mexer com alma aqui. Tem gente que vai cultivar na boa. Se você tem uma planta dessa, ou pretende ter, tudo bem, mantenha ela isolada das outras. Aí você pode ter sua alma aqui sem problema algum. Ok? Vamos continuar aqui. Ok, para a gente encerrar esse vídeo, ficou também um pouco longo, não tem jeito, tá? Vamos primeiro falar acho que é Condina. Condina reclamou que os vídeos estão ficando muito longos. Condina não tem jeito, né? Eu sei que é muito cômodo, muito fácil assistir um videozinho aí de 2 minutos, 3 minutos. Acontece que os assuntos, a orquidofilia, o cultivo de orquídea é um assunto muito amplo. Então não tem como fazer um vídeo que tem algum tipo de conteúdo razoavelmente técnico num videozinho curtinho, de 3, 4, 5 minutos. Não tem jeito, eu já tentei fazer, a gente acaba pulando muito assunto importante, gera uma porção de pergunta de gente que não entendeu nada. Então os vídeos acabam ficando longos. Para poder entrar em profundidade no assunto, o vídeo fica necessariamente mais de meia hora. Entre meia hora, eu procuro manter entre meia hora e 40, 50 minutos, tá ok? Eu fico pensando o seguinte, né? Eu não sei se você foi ao cinema assistir, agora saiu esses dias, aí tá passando nos cinemas, Avatar 2, né? São 3 horas e tanto de filme. Eles fazem até intervalo no cinema, tem cinema que para o filme no meio, o pessoal sai, vai comprar pipoca, vai comprar refrigerante, porque ninguém aguenta ficar 3 horas sentado assistindo lá, aquele pessoalzinho azulzinho pulando para cima e para baixo e nadando, né? Então, essa é a questão. O vídeo que a gente chama de vídeo educacional, um vídeo de instrução, um vídeo que explica a técnica de cultivo, nunca vai ter 2 minutos, 3 minutos, tá ok? Eu fico pensando, tem gente aí que faz as lives aí de venda de planta e fica 4 horas fazendo vídeo, né? Aí eu não consigo, mas pelo menos esse tempo entre 30 minutos e 45 minutos, 50 minutos, não tem como escapar disso, tá ok? Então, infelizmente eu não tenho uma resposta que sirva para você. Você diz, eu não vou assistir porque o vídeo é longo. Então, tudo bem, vai fazer outra coisa, né? Não tem outro jeito, né? Orquídea, é o que eu sempre falo, as pessoas às vezes, eu não vou mexer com orquídea porque orquídea demora demais, leva anos para crescer, floresce uma vez por ano. Seguinte, se você não tem paciência de cultivar orquídea, que é a arte da paciência, orquídea é como, eu vou falar disso um pouco agora, daqui a pouco no outro vídeo eu vou fazer sobre mudança, replantio, de mudas de bandeja para vaso 7, a orquídea é muito mais do que a simples agricultura ou floricultura. A orquídea é uma arte. E a arte não é feita às pressas. Não tem como, você tem que ter paciência. Você não faz um Renoir em 5 minutos. Você não compõe uma nona sinfonia em meia hora. Não tem como. A orquídea você tem que ter a paciência de cultivar essa planta, saber que ela dá trabalho, saber que você tem que dar atenção para essa planta, tá? Se você não tem paciência para isso, você vai ter que cultivar outra coisa. Violeta, por exemplo, parece que está pronta em 6 meses, você já tem violeta. Acho que rosa deserto também é bem rápido, muito embora para você ter uma rosa deserto grande, bonita, com aquele caldex, aquelas raízes bonitas, você vai levar anos também. Então, o que é bonito, demora. O que é de qualidade, demora. Então, não tem jeito, né? E você ir numa... Imagina só que você vá numa faculdade e você entra na sala de aulas na faculdade, se forem aulas teóricas, eu lembro do meu curso de agronomia, a aula teórica tem em torno de 50 minutos. A aula prática chega a 2 horas, 2 horas e meia. Imagine que você entra na sala de aula, passa 10 minutos, você levanta, professor, tem um saco para assistir isso não, vai embora. E sai. Em primeiro lugar, você vai levar bomba na matéria. Segundo, você não vai aprender nada.
Não, esse professor, essa aula dele, ele podia dar isso aí em 5 minutos, em 2 minutos. Não tem jeito. Não tem como fazer. Então, me desculpa se você não tem a paciência de mexer com isso, de assistir esses vídeos. Eu sugiro que você, então, procure vídeos mais curtos. Talvez sejam mais apropriados para você. Infelizmente, nem todo mundo é assim. O que eu posso fazer, né? Ok. Então, agradecendo o pessoal que curtiu o vídeo, né, que teve a paciência, a pachorra de ficar assistindo um vídeo aí de quase 1 hora de duração. Então tem aí a Sônia, a Rosa Andrade, lá de Boa Esperança, no Paraná, a Ana, a Célia, a Werner, no Ronivaldo, Dulce, lá de Belfort Roxo, Maria de Lourdes, o Carlos Oliveira, a Ione, Marli Cardoso, o Micael de Lisboa, lá da Leimar. Micael assistindo os vídeos da gente. Obrigado pela assiduidade aí, né? Magda, Nilva, Sebastião, a Beatriz, cliente minha, Silvinha, Selma, Orquidários Maravilha. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que tem um monte de gente aí que eu devia estar dizendo isso, mas senão eu fico 1 hora só falando isso, né? Então, muito obrigado. Que vocês tenham um ano novo, um 2023, cheio de realizações. Já falei isso, mas vamos ver. 2023 começando agora, muito trabalho pela frente, muita orquídea bonita para ver. E espero estar aqui podendo fazer esses vídeos para vocês aí, que vocês apreciem bastante. Mais uma vez, muito obrigado. E daqui a pouco eu vou fazer, quero ver se eu ainda consigo fazer hoje um vídeo falando sobre a minha diversão de domingo, que é abrir bandeja e passar para o vaso 7, ok? Então, quem quiser, daqui a pouquinho deve sair. Eu não sei se sai hoje ou sai amanhã, sai um vídeo falando sobre isso aí. Um abraço a todos.